O que nós vamos fazer agora, com a ajuda do Senhor, irmãos, é fruto das palavras do Senhor que nós temos aprendido, mesmo que vocês pertencem de outras religiões e de outras igrejas, nós cremos que em Deus não há acepção de pessoas, não há discriminação, como nós podemos ler em Tiago capítulo 2, versículo 1, isto é uma parte da doutrina que está na Bíblia. Vamos ler. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Isto é o que nós queremos praticar em nossas vidas como membros da Igreja de Deus Internacional. Sendo nossos semelhantes, queremos estender até vocês o amor que nós aprendemos na palavra do Senhor. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi perguntado, em tempo que ele estava aqui na terra, qual é o maior dos mandamentos, ele respondeu claramente em Mateus, capítulo 22, versículo 37 até versículo 40. Vamos ler estes versículos, irmãos. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que nós podemos entender aqui, todo o mandamento, toda a lei, até os profetas, irmãos, estão caindo nesses dois mandamentos: amar o nosso Deus e amar os nossos semelhantes ou os nossos próximos. E o amor não é basta dita pela palavra, irmãos? Porque na Bíblia está escrito também em Tiago capítulo 2, versículo 15, vamos ler o que a Bíblia diz. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Por isso, se nós vamos amar, devemos amar em obras e não apenas em palavras. Como nós podemos ler em 1 João capítulo 3, versículo 18. Vamos ler o que a Bíblia diz. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Queremos admitir a todos vocês que a maioria dos membros da Igreja de Deus Internacional somos pobres também. Mas com a pequena coisa que cada um de nós podemos fazer, juntarmos para cumprir o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui agora pela obra, pelas coisas que nós queremos entregar a vocês. A mensagem que está contida nesta obra é o amor que o Senhor Jesus Cristo, que o Pai tem nos ensinado nas Sagradas Escrituras. Como semelhantes, devemos amar uns aos outros. Por isso, neste momento, queremos que, com a ajuda do Senhor, vocês entenderem que esta coisa boa que nós estamos oferecendo a vocês, devemos a Deus. Por isso, se tem a pessoa que vocês devem agradecer, todos nós devemos agradecer o nosso Deus, que é o dono de todas as coisas boas e é o dono da palavra de Deus que os MIDI está seguindo. Mas uma coisa importante também que repetidamente estamos compartilhando com os nossos semelhantes, que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina coisa muito melhor que as coisas materiais. Lembra que em tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, também ele fez boas obras, né?
Como está escrito em Atos capítulo 10, versículo 38, isto é claro, relatado na Bíblia. Vamos ler. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Cristo andou fazendo o bem. Irmãos, né? Na verdade, foi relatado na Bíblia que ele alimentou milhares de pessoas fazendo multiplicar os pães milagrosamente. Não podemos fazer isto agora em nosso tempo, irmãos, mas pelo esforço pequeno que os mídias podem fazer, nós podemos oferecer pães, alimentos para os nossos semelhantes. Mas Cristo, depois que Ele tem dado alimento material ou físico aos nossos as pessoas naquele tempo, Ele ensinou eles alguma coisa mais importante. Em João capítulo 6, versículo 27, Ele disse: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Neste versículo, nós devemos perceber que Cristo está ensinando a vida eterna. A nossa vida aqui na terra é temporária. Trabalhamos para ganhar dinheiro, né? Para que nós possamos comprar o mantimento para as nossas casas, para as nossas famílias, comida material para os nossos filhos, para esta vida temporal. Mas Cristo está mencionando aqui vida eterna. Se nós estamos trabalhando, claro que precisamos trabalhar para esta vida temporária que nós temos, para que nós possamos ter o sustento para esta vida. Mas Cristo disse, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Tem comida que nós devemos comer para ser alcançado digno de alcançar a vida eterna. Por isso, além das coisas materiais que nós podemos oferecer a vocês, com limite também, porque somos pobres também, né, irmãos? Mas alguma coisa mais importante que nós queremos oferecer a vocês são as coisas espirituais que vêm do Senhor. Por isso, além desta atividade que nós temos agora, queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus. Por isso, nós vamos estudar um curto tópico agora, né? Como o que nós queremos que vocês também meditar e pensar. Vamos aprender na Bíblia como devemos andar de acordo com a Bíblia. Andar ou caminhar, como nós devemos fazer isto? Porque se nós não vamos aprender como andar, como caminhar, né? Pode ser o resultado do nosso caminho é mau. Não é de acordo com o propósito do Deus que nos criou. Podemos ler tais coisas em Zacarias capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o que a Bíblia nos diz concernente esta coisa. Vamos ler. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os profetas antigos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Isto é uma lamentação, irmãos, da parte de Deus, né? Porque isto é palavra do Senhor que apenas está sendo repetido pelo profeta Zacarias. O Senhor disse: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Significa, mau caminho é a maneira de viver que não é de acordo com a vontade de Deus, que resulta em más obras. Andar
não é andar, não significa como mover os seus pés quando você está andando, né? Espiritualmente falando, andar ou caminhar, né, é a maneira de viver, irmãos. Como nós vamos aprender a andar corretamente, de acordo com a direção que o Senhor está nos dizendo? Porque senão, nós vamos cair nos maus caminhos, né? Mau andar, que resulta em más obras. Isto nós devemos entender. Por isso, o Senhor Deus, né? O próprio Senhor Deus está dizendo também, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler estas palavras do Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Maus caminhos, isto resulta em pecados. Mas Deus está dando chance, como nós temos lido na Bíblia, né? Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, tem mau maneira de andar, tem maus caminhos que a Bíblia está dizendo. Se nós vamos desviar dos nossos maus caminhos, a Deus disse, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por isso é muito importante aprender como nós devemos andar de acordo com a Bíblia.